Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e também para trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro, tanto no âmbito político, econômico e corporativo. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, que assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega esse conteúdo de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Lembrando aí, você também pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp e receber esse material também em PDF antes das 7 horas da manhã. Hoje, segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021, começamos a semana com o olhar obviamente para o fechamento de sexta-feira, né, onde nós finalizamos a semana aí com uma leve alta do índice Bovespa na sexta e também no índice durante a semana. A alta, obviamente, aí trazendo aí a perspectiva das bolsas internacionais aí que auxiliaram aí na alta do índice Ibovespa e amenizaram aí principalmente o receio de investidores em relação aí ao risco fiscal, o parcelamento de precatórios que a gente falava aí já na semana passada, o refis aprovado aí pela Câmara e pelo Senado, que acabavam ainda no radar e na preocupação dos investidores na última sexta-feira. Além disso, o mal-estar entre os três poderes continua preocupando e olhando para fora lá nos Estados Unidos, nós tivemos na sexta-feira os pedidos de seguro-desemprego ainda numa média um pouco mais alta do que a expectativa, contudo um bom número em relação à geração de empregos, lá a divulgação do payroll, geração de empregos oficial lá dos Estados Unidos, o que animou o mercado na sexta-feira. Na Ásia nós tivemos aí as bolsas fechando em sentido opostos, né, como aconteceu aí na maioria dos dias nas últimas semanas, principalmente aí com a preocupação lá na China com o governo chinês ainda atuando ali com uma ideia de controlar alguns aspectos do mercado, e isso acaba aí preocupando diversos investidores. Lembrando, como a gente já falou na semana passada, nós tivemos há pouco tempo aí bolsas mundiais caindo por conta desse controle ou dessa tentativa aí de controle aí do governo chinês em relação às suas empresas. Além disso, aí a preocupação lá com a variante Delta, né, que acaba também afetando bastante ali a Ásia. Essa foi a tônica aí da sexta-feira. Continuando e olhando aí para a questão da Europa como um todo, a Europa vive ainda um bom momento aí, principalmente com divulgação de balanço das empresas listadas na bolsas, diversos setores aí acima da expectativa, né, e trazendo um ótimo resultado, com algumas exceções ali em relação a setores de viagem e turismo que apresentam um resultado mais baixo e preocupam também no momento aí em que nós temos uma preocupação com inflação e com a variante Delta também aí na Europa. No radar dos investidores aqui no Brasil continua aí a preocupação com as eleições 2022, a CPI da Covid, crise hídrica, risco fiscal e o teto de gastos aí que também devem impactar bastante no mercado nessa semana. Vamos olhar um pouquinho para números aí para o fechamento de sexta-feira e fica mais fácil a gente interpretar isso tudo e depois ficar de olho também naquilo que pode impactar o mercado aí hoje e durante essa semana. Na sexta-feira, então, o índice Ibovespa fechou em alta de 0,97% a 122.810 pontos. Lembramos aí que nós tivemos uma semana de bastante oscilação e fortes quedas desde a sexta-feira da semana anterior, preocupando bastante, mas conseguimos fechar um pouco melhor aí a sexta-feira e a semana, como nós falamos aí na abertura do nosso Morning Call. O dólar fechou numa alta de 0,44 também na sexta-feira, dia 6, a R$ 5,23. E olhando para as bolsas norte-americanas, a Nasdaq, bolsa de tecnologia, aí teve uma leve queda de 0,40% a 14.835 pontos. Em compensação, S&P 500 subiu 0,17 a 4.436 pontos e Dow Jones subiu 0,41% a
208 pontos. Já olhando para a Europa, nós tivemos aí uma alta de 1,16% no euro, que chegou a R$ 6,16. E olhando aí para as bolsas, o DAX na Alemanha subiu 0,11 a 15.761 pontos, o CAC na França subiu 0,53 a 6.816 pontos, e no Reino Unido uma lateralização aí, uma leve alta de 0,04% a 7.122 pontos. Olhando aí já para a Ásia, assim como nós falamos lá no fechamento do nosso Morning Call na sexta-feira, a China caiu 0,30% a 14.827 pontos, e o Japão aí teve uma alta de 0,33% a 27.810 pontos. Esse foi o fechamento aí das principais bolsas aí na sexta-feira. Já olhando para o cenário de cripto, as criptomoedas também aí fechando a semana passada em alta na maioria dos dias. Bitcoin subiu na sexta-feira, fechamento aí com 4,12% de alta, e o Ethereum subiu 2,58%. O que preocupou bastante aí na sexta-feira, novamente, foi aí a queda aí no preço de petróleo, principalmente aí olhando aí para a perspectiva de aumento de casos da variante Delta de Covid-19, que acaba preocupando aí o consumo aí de combustível fóssil aí no mundo inteiro, e nós tivemos o Brent sendo negociado aí a $70,30 o barril, e o WTI caindo a $67,89. Além de tudo isso, existe aquela preocupação em relação aí ao aumento de oferta da OPEP+, que obviamente pode trazer uma nova queda aos preços do petróleo, e isso tudo aí nessa semana também impactando o mercado de forma geral. Já o índice do medo, o índice S&P 500 VIX, pela melhora no cenário aí do mercado norte-americano, também o cenário de renda variável, caiu 6,54%, aí o índice S&P 500 VIX a 16,15%, lembrando que esse índice do medo, ele mede a volatilidade, o risco do mercado de ações, e automaticamente aí com um cenário mais favorável ao mercado de ações, com menos oscilação, ele fica menor, dando mais confiança também aos investidores de forma geral. Olhando aí para metais futuro, tivemos uma forte queda na perspectiva de ouro futuro aí na última semana, que fechou aí com perspectiva de $1.763,50 a onça. O alumínio futuro fechando aí a $2.581,50, e o ferro refinado aí, lembrando que a gente já fala há alguns dias aí do controle principalmente da China em relação ao minério de ferro, fechando aí um pouco mais alto aí na sexta-feira a $172,01 de dólar aí, a tonelada do ferro refinado. Olhando aí para as principais altas e baixas do índice Ibovespa na sexta-feira, dia 6, tivemos aí o índice liderado aí por ações da Eletrobras. Lembrando, na sexta-feira a gente falou um pouquinho aqui sobre a perspectiva aí, na quinta e na sexta falamos da perspectiva aí, principalmente do BNDES, querendo já no primeiro trimestre de 2022, Correios e Eletrobras prontos aí para privatização, e óbvio todo esse cenário também aí acaba favorecendo aí as altas de Eletrobras, que subiu 4,08% na sexta-feira a R$ 41,25. Sambi11, que é Santander, teve divulgação na semana retrasada também de resultados, subiu 3,96% na sexta-feira a R$ 40,88. Embri3, que é a Embraer, subindo 3,27% a R$ 19,23. E quem também aparece por aqui é IRB e RBR3, que subiu 3,19%, chegando aí a R$ 5,82. IRB também aí próximo de divulgação de resultados, e lembrando aí que vivemos um momento de forte altas em seguros, né, desde do início da pandemia, e isso também melhora aí os resultados de IRB. Não é recomendação, obviamente, mas um cenário que traz uma perspectiva aí de uma possível alta durante aí os próximos dias de IRB também. BBAS3, Banco do Brasil, também aí, depois de divulgação na semana retrasada de resultados, também subiu 3,04% a R$ 31,79. Obviamente aqui
também aproveitando o fluxo de alta do índice Ibovespa aí na última sexta-feira. Já entre as principais baixas, ficamos aí com AMER3, que é o novo ticker aí de lojas americanas, né? Lembrando que LAME3 e LAME4, que era o ticker antigo, continua, mas ali agora é apenas a holding e toda a parte de lojas físicas agora está concentrada em AMER3, que caiu novamente 2,41% a R$ 46,50. Klabin KLBN 11 caiu 1,05% a R$ 24,44. Fleury FLRY3 caindo quase 1%, também 0,95 a R$ 22,90. Rapvida RAPV3 caindo 0,90 a R$ 14,26. E TOTS 3 fecha aqui as principais quedas da sexta-feira, com queda de 0,71% a R$ 37,26. Essas foram as principais baixas aí da sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021. Hoje, olhando para indicadores, vale a pena ficar de olho aí, obviamente, no Boletim Focus, que traz toda a perspectiva aí de economistas e especialistas olhando aí para fechamento do ano e também para os próximos anos, tanto para crescimento de PIB, IPCA, taxa Selic e câmbio. Então vale a pena ficar de olho na divulgação aí, logo depois das 8h30 da manhã, entre 8h30 e 9h da manhã, já temos aí a divulgação do Boletim Focus, que deve trazer uma nova perspectiva também após a última reunião do Copom, que aumentou a taxa básica de juros, a Selic, na última semana, em 1 ponto percentual, chegando a 5,25%. Então vale a pena ver o que se espera a partir de agora, olhando para o Boletim Focus. Hoje também temos a divulgação do IGPDI, lembrando, né, o IGP ou o IGPM, né, IGPDI aqui, ele mede a inflação olhando principalmente aí para o atacado, né, e para a indústria de forma geral, e diferente do IGPM, que é medido do dia 21 até o dia 20 do mês seguinte, divulgado no final do mês vigente, o IGPDI pega a divulgação aí do dia 1º, o olhar do dia 1º ao último dia do mês, então olhando do dia 1º ao dia 31 de julho do mês passado, no caso, e divulgação agora desse IGPDI, então vale a pena ficar de olho também. Lembrando que essa semana nós também temos a divulgação do IPCA, e todo esse olhar para a inflação é importante, olhando para o cenário macroeconômico. Já olhando para o cenário individual e internacional, os indicadores para ficar de olho hoje são aí a balança comercial lá na Alemanha, o índice de oferta de empregos lá nos Estados Unidos, que é um complemento aí de tudo aquilo que nós já tivemos no fim da semana passada, né? Divulgação ali de pedidos de seguro-desemprego e divulgação em relação ao payroll, que é a geração oficial de empregos. Agora tem o índice de oferta de empregos, que é divulgado, lembrando que lá nos Estados Unidos a forte geração de emprego também tem em alguns pontos preocupado, porque muitas pessoas, devido a alguns auxílios que receberam e outras, obviamente, não querendo voltar para a atividade laboral presencial e preferindo trabalhar aí de forma remota, em alguns aspectos tem oferta de emprego aí que não está sendo preenchida. Esse é um índice aí também a ficar de olho lá nos Estados Unidos. E hoje também nós temos as vendas no varejo lá no Reino Unido. Tudo isso vale a pena ficar de olho numa semana aí que é bem cheia de divulgação aí de índices importantes para o olhar aí de inflação no mundo como um todo e, obviamente, essa retomada econômica pós-pandemia. Olhando um pouquinho para cenário de política, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, quer levar a PEC do voto impresso, né, que tem causado tanta polêmica e tanta discussão aí entre os três poderes, principalmente aí entre ministros do STF e o atual presidente Jair Bolsonaro. A PEC, então, o Arthur Lira quer levar aí para votação ainda nessa semana no plenário, mas a base aliada do governo tenta ganhar um pouco mais de tempo e adiar essa votação para conseguir brigar um pouco melhor, porque a perspectiva da base do governo é perder a votação aí, que ela seja recusada aí pelos demais partidos, pela oposição, e então não tenha nenhuma chance de aprovação da PEC do voto impresso, lembrando que é uma das bandeiras do atual presidente Jair Bolsonaro, que diversas vezes aí criticou a questão das urnas eletrônicas e disse na última semana, mudando um pouco o discurso, que ele quer melhorar o
processo eleitoral brasileiro e que esse voto impresso poderia ser conferido, então, pelo votante, pelo cidadão, e depois direcionado a uma urna que ficaria ali dentro da própria sessão eleitoral, não permitindo, então, que fosse levado para fora da sessão. Membros ali do STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, olhando muito para essa briga aí do judiciário com o executivo, com o presidente Jair Bolsonaro. Então, membros do STJ estão retardando a aposentadoria e o planejamento aí para substituição dos membros do Supremo Tribunal de Justiça para reduzir a influência do presidente Jair Bolsonaro, né? Devido a toda essa briga ali entre os ministros do STF, entre o executivo e o judiciário. Isso tudo tem acontecido. Isso deve impactar também de forma geral o mercado aí financeiro durante essa semana, principalmente por conta dessa perda de espaço aí do presidente Jair Bolsonaro, que tem agora sofrido boicotes do judiciário por conta de toda essa briga que tem acontecido. Lembrando que na semana passada o presidente do STF, o Luiz Fux, cancelou a reunião que teria entre os três poderes, né, entre o presidente da Câmara e do Senado, o presidente Jair Bolsonaro, e também o presidente ali o próprio Fux, ali, presidente do STF, para discutir todos esses limites e principalmente o respeito aí que estava faltando bastante aí nas conversas entre os três poderes. Isso deve ter novos desdobramentos aí para essa semana, lembrando que durante o final de semana o presidente Jair Bolsonaro também fez novas críticas aí aos ministros do STF, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes, que acabou incluindo o presidente Jair Bolsonaro aí na investigação sobre as fake news. Ainda continuando aí nesse radar do presidente Jair Bolsonaro, hoje ele deve entregar aí o projeto aí do novo Bolsa Família. Lembrando aí, em aspectos gerais, o primeiro ponto aí divulgado, a ideia é mais do que dobrar o Bolsa Família que existe atualmente e também, em muitos casos, aí, ampliar a quantidade de pessoas beneficiadas aí pelo Bolsa Família. É a ideia do presidente Jair Bolsonaro, que deve levar então para a votação da Câmara e depois do Senado o novo projeto aí do Bolsa Família. Lembrando, esse também é um ponto aí que preocupa bastante aí o mercado, principalmente quando olhamos aí para teto de gastos, juntamente aí com precatórios e outros pontos aí que nós temos para 2022 que vão pesar bastante no orçamento do Brasil. E alguns apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do Ciro Gomes avaliam aí o movimento populista aí do presidente Jair Bolsonaro, principalmente aí dentro desse movimento aí de levar esse aumento no Bolsa Família e também levar o Bolsa Família para mais pessoas. Alguns apoiadores então olham com um olhar voltado já para eleições 2022 e avaliam que é um movimento populista do presidente Jair Bolsonaro tentando garantir votos, mas a perspectiva deles também é de que haja uma dificuldade muito grande, principalmente por conta da questão econômica, né? Lembrando, nós vivemos aí em um momento de pandemia desde o início de 2020, onde o Brasil aí gastou bastante aí por conta aí de auxílios emergenciais e também compra de vacinas, entre outros, mas obviamente aí já os candidatos, tanto o atual presidente Jair Bolsonaro quanto opositores, já começam aí a ficar de olho em toda a movimentação, parece um jogo de xadrez, olhando aí para eleições 2022, que já está no radar nosso aqui há algumas semanas, há alguns meses. Olhando um pouquinho aí para cenário econômico, a variante Delta, que a gente fala quase que diariamente aqui, que tem preocupado de forma geral diversos países no mundo, né? Tanto nos Estados Unidos, por conta aí de muitas pessoas que não tomaram a segunda dose ainda, e uma preocupação, a gente já falou semana passada aí, em uma perspectiva de imunização de rebanho, imunização em massa, tendo que chegar a quase 80% da população vacinada. É um novo estudo apresentado também lá nos Estados Unidos. A variante Delta preocupa bastante na Europa e na Ásia também, mas especialistas dizem que ela não deve impedir a retomada econômica, né? Algumas instituições, algumas assets também, alguns bancos de investimento olham aí que mesmo com a variante Delta sendo mais efetiva no sentido de contaminação, ela contamina muito mais pessoas,
mas devido a essa imunização, com boa parte da população já tendo tomado a primeira dose, isso reduz bastante aí as internações e isso não impediria então essa retomada econômica, mas obviamente aí no cenário global ainda temos muita preocupação nesse sentido. Olhando para o Brasil, né, os precatórios e a flexibilização do teto de gastos tem ainda um cenário bem delicado no Brasil, nada definido em relação a esse parcelamento dos precatórios e nem mesmo essa flexibilização do teto de gastos, mas todo esse burburinho no noticiário acaba deixando aí os investidores aí preocupados com esse momento delicado. E lembrando, no final do mês passado nós já tivemos uma forte saída em julho de capital estrangeiro da Bolsa Brasileira, e isso obviamente aí afeta o mercado como um todo e pode continuar afetando principalmente aí por conta desse receio aí de flexibilização de precatórios, e isso tudo gera um risco fiscal muito grande para o país. Falando ainda em precatórios, que o ministro Paulo Guedes, desde a semana passada, vem dizendo aí que é um meteoro em colisão, vindo em direção aí à colisão com o orçamento 2022, né, e que isso aí não estava no radar inicialmente. A Advocacia Geral da União, a AGU, teria alertado então o Ministério da Economia sobre esse aumento nos precatórios e a possibilidade de serem julgados para pagamento já em 2022, então essa notícia também deve abalar aí durante a semana, principalmente aí porque, lembrando, Paulo Guedes disse que não estava no radar anteriormente, e a notícia agora de que a AGU já teria alertado gera aí um desconforto para o ministro da Economia e toda a sua equipe olhando aí para esse cenário aí de dúvidas e de incerteza fiscal aqui no Brasil. Com toda essa mudança aí, olhando para o mercado, uma perspectiva de aumento, inclusive de algumas casas, como nós falamos na semana passada, olhando para a taxa Selic já acima de 7,5% nesse ano de 2021, e o próprio Banco Central já trazendo uma perspectiva de 7 pontos de 7% de taxa Selic para 2021 também, a renda fixa acaba ampliando a sua captação, tanto para pessoas físicas, mas principalmente aqui fundos de investimento aí têm liderado a captação na renda fixa por conta aí de todo esse cenário aí de alta de juros. Obviamente, ainda olhando para a renda fixa também, aquela perspectiva de NTN, né, olhando principalmente aí para títulos atrelados à inflação, que também é um título aí que tem crescido bastante e, obviamente, tirando um pouco de recurso da renda variável. Por si só, o brasileiro ele tem uma certa aversão ao risco, é mais recente esse movimento para a Bolsa de Valores, e agora com esse cenário aí de perspectiva de alta de juros em relação ao que nós tivemos aí até o ano passado, onde nós tivemos uma Selic ao mínimo histórico de 2% ao ano, e agora essa perspectiva aí, quem sabe, chegando a mais de 7%, chegando talvez a 8%, muito recurso ainda deve migrar da renda variável para a renda fixa, ampliando ainda mais essa captação para renda fixa no Brasil. E o atrito entre Estados Unidos e China volta ao radar, impulsionado aí pelo 5G no Brasil. A Huawei, né, que é a empresa aí que participa do leilão aí para o 5G aqui no Brasil, é alvo de crítica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem que a Huawei é utilizada pelo governo chinês aí como uma empresa de espionagem aí para buscar dados de pessoas, e essa crítica do governo norte-americano a Huawei participando do processo licitatório do 5G aqui no Brasil já gerou um desconforto e certas críticas voltadas também do governo chinês, dos diplomatas chineses aqui no Brasil. Isso obviamente deve se estender olhando aí para o mundo, e esse atrito entre Estados Unidos e China preocupa bastante aí quando nós olhamos aí para investimentos de forma geral a nível global, e o estopim desse final de semana aí seria então o 5G aqui no Brasil, onde a Huawei foi bem criticada aí pelo governo norte-americano. Olhando um pouquinho para cenário corporativo, nós já falamos algumas vezes aqui de diversas fábricas de veículos automotores tendo paralisações aí por falta de peças. Também falamos aí dos semicondutores e chips também, que é outro ponto aí que tem preocupado bastante diversas montadoras. E a fábrica da Renault aqui no Paraná
ela também ampliou a paralisação aí por falta de componentes eletrônicos. Desde o dia 27 do mês passado, a fábrica foi paralisada. Nessa semana era para a fábrica retomar as atividades, aí, principalmente aí, os trabalhadores que estavam em férias, né? Foi umas férias forçadas aí por conta da falta de componentes, iriam voltar nessa semana, final dessa semana, mas a perspectiva é que eles permaneçam então até o dia 27 afastados aí do trabalho, continuidade então de férias, por conta aí da falta de componentes eletrônicos, o que tem causado diversos problemas, não só para a Renault, mas para diversas outras empresas também. E isso, obviamente, é um fato de preocupação para o mercado corporativo. Lembrando, nós temos diversas concessionárias de venda de veículo, nós temos as locadoras que são diretamente impactadas por esse cenário também, e obviamente isso tudo fica no radar corporativo para nós aqui no nosso dia a dia. O varejo aí comemora também as vendas do Dia dos Pais, que foi recorde acima do que era esperado até, mas ainda enfrenta muitos problemas aí por conta da pandemia, né? Lembrando aí alguns tickers aí do varejo trabalhando forte, principalmente no comércio digital, nas vendas digitais, para amenizar um pouco aí de toda essa dificuldade aí que o varejo tem encontrado aí desde o início do ano passado, onde nós começamos aí a pandemia da Covid-19. E a antiga Via Varejo, né, dona das Casas Bahia, do Ponto Frio, vai mudar também o seu ticker, ao invés de VVAR3, ela vai começar a se chamar Via 3, VIA3, lembrando, houve essa mudança aí, não é mais Via Varejo, mas somente Via, e agora o ticker de negociação dela na Bolsa também vai sofrer uma mudança. Então, se você tiver ações da Via Varejo, da antiga Via Varejo, da Via, e nos próximos dias você vê uma nova ação aí na sua carteira, não se preocupe, é apenas uma mudança aí no ticker, então de VVAR3 mudando para Via 3. E agora a Via também foca em crédito para os desbancarizados, um processo aí que diversos outros players já fizeram, né? Inclusive aí, como nós costumamos dizer aqui de vez em quando, tomando espaço aí de muitos bancos, né? Tivemos Magazine Luiza, Mercado Livre, Via Varejo, entre outras aí, sempre atuando também nesse cenário como banco digital ou trabalhando em crédito aí, nesse caso agora, esse foco aí da Via para os desbancarizados. Lembrando que também a gente falou há pouco tempo atrás que Via vai voltar com o antigo carnê para ampliar o prazo de pagamento e continuar mantendo as suas vendas em alta. Continuando aqui, a Unidas aprovou a emissão de debêntures no valor de 1,1 bilhões de reais, aproveitando também o momento com essa possível migração aí de investidores da renda variável para a renda fixa, há uma perspectiva muito grande aí de empresas voltarem a emissões de debêntures, né, atrelados aí a juros ou a inflação, como é o caso aí dessa debênture da Unidas, que é uma debênture para 2030, atrelada aí a uma taxa fixa mais inflação, e há uma tendência nesse sentido até para reduzir cada vez mais aí o custo do dinheiro para essas empresas que já têm capital aberto ou que buscam um recurso para investimento. E olhando também para a divulgação de balanços, resultados do segundo trimestre, hoje nós temos aí divulgação de Itaúsa, São Martinho, Alupar, Iguatemi, Minerva, JSL, Fras-le, Melnick, Mitre, Mobile e Grupo Soma que também aí foi aquele grupo que comprou as lojas Ering, né? Então também tudo isso tem divulgação de resultados no dia de hoje. Já são 6h21 da manhã, olhando aí para abertura e fechamento de mercados, nós temos as bolsas asiáticas já fechadas. E a China fechou em alta de 0,77% a 14.941 pontos, fechamento das bolsas na China no dia de hoje. Continuando na Ásia, a bolsa Nikkei no Japão, que na última semana aí acabaram fechando sempre em sentidos opostos, mas a Nikkei fecha em alta também no dia de hoje. Opa, deixa eu só atualizar aqui.
Nikkei, na verdade, sem pregão ativo no dia de hoje, né? Não temos nenhuma notícia no dia de hoje, pois por enquanto continua fechada, só temos aí fechamento de sexta-feira da Bolsa Nikkei. E olhando aí para os demais cenários, né, mercados já abertos aí na Europa, principalmente, uma perspectiva nesse momento aí de muita oscilação e nesse momento aí muita cautela, olhando aí principalmente aí para as bolsas europeias e pré-market lá nos Estados Unidos. A perspectiva aí, principalmente após as fortes altas da semana passada, mas a divulgação lá do payroll que preocupa tanto Estados Unidos quanto Europa, lembrando que na semana passada o vice-presidente do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, disse que se tivesse um bom resultado aí do payroll de geração de empregos, a perspectiva seria aí de uma redução nos estímulos econômicos já no mês de outubro. Esse fato acaba preocupando aí e mantendo cautela nas bolsas europeias e pré-market dos Estados Unidos. O DAX na Alemanha nesse momento cai 0,25, o CAC na França cai 0,10 e no Reino Unido a queda é de 0,40 nesse momento. E o pré-market dos Estados Unidos traz Dow Jones caindo 0,35, S&P 500 caindo 0,20 e Nasdaq lateralizando aí nesse momento aí subindo 0,05%. Então temos uma perspectiva de bastante oscilação no dia de hoje e uma perspectiva de queda, principalmente aí por conta dessa preocupação. E óbvio, aguardamos também divulgação das vendas no varejo e balança comercial de alguns países na Europa, como nós falamos da Alemanha, Reino Unido e França. E, obviamente, o índice Ibovespa tende aí a seguir as bolsas internacionais, mas lembrando aí que o cenário interno pode causar um descolamento ou potencializar perdas ou ganhos em relação às bolsas internacionais. Obrigado pela sua companhia, 6h24 da manhã. Amanhã nós nos vemos novamente aqui a partir das 5h50 para falar sobre tudo aquilo que movimentou o mercado no dia de hoje. Bons negócios, uma boa semana e até amanhã. Tchau, tchau.